Evangelho do Dia com Padre Anderson Ferreira. Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aclamai ao Senhor, terra inteira. Salmo 100. Hoje é sábado, 18 de setembro. E neste sábado o Evangelho nosso está em São Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 15. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. E os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos e, crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos até 100 por um. Depois de dizer isso, ele exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que, olhando, não enxergam e ouvindo, não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que os ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chegam à tentação, desanimam. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, semente boa, solo ruim, semeador perseverante, que não desiste até encontrar um coração bom e generoso. Somente Lucas diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. Quem pode ter pisado nessa semente? Os representantes do reino animal, algum ser humano com as aves que a comeram? Depois aparecem os minerais e os vegetais que impedem o desenvolvimento da semente. A parábola que nós acabamos de ouvir hoje, meus irmãos e irmãs, Jesus a conta e logo em seguida ele mesmo a explica. É interessante observar que a semente é a mesma, não muda a qualidade da semente, porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus não muda. O que muda é o tipo de solo que ela encontra. Se não me engano, Santo Antônio diz que se o problema não está na semente, se o problema não está no semeador, o problema está então na terra que recebe essa semente. Fazendo analogia conosco, o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente é esse terreno que todos ouvem a mesma palavra, porque é a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura e é a mesma. E aí, em alguns terrenos ela vai produzir, outros terrenos ela cresce um pouquinho, mas depois vem o desânimo, e outros terrenos ela não produz nada porque é sufocada. Aqui estamos nós, como este terreno em que o Senhor lança a sua palavra, mas por isso é preciso ter a docilidade, a abertura de coração. Por isso é preciso deixar que o nosso coração seja essa terra fértil, para que nós possamos deixar a palavra de Deus cair em nosso coração e produzir muitos frutos. Lembrando que sempre a palavra de Deus nos admoesta, nos forma, nos corrige. Muitas vezes, como diz os discípulos, são palavras duras, mas são palavras de quem ama. Assim como os pais, às vezes é necessário dizer uma palavra dura para o filho, porque
não quer que o seu filho se perca, não quer que o seu filho sofra, a palavra de Deus também é assim para conosco. Nos forma segundo o coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tipo de terreno você tem sido? Que tipo de terra você tem produzido no seu coração e na sua vida? A semente é a mesma, os frutos dependem da nossa aceitação do tipo de terra que temos sido. Lembro a programação da nossa paróquia hoje, para este sábado, às 8h30, na Rádio Educadora 1010 AM, tem o programa Deus está no ar comigo, Padre Anderson, ao vivo. Também de 10 ao meio-dia, estarei atendendo confissões dos jovens crismandos na comunidade Santa Rita, no Caladinho de Baixo. Às 18 horas, celebrarei a missa na comunidade Santa Rita, no Caladinho de Baixo, e às 19h30, missa na comunidade Serra Azul, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É a programação da nossa paróquia para este sábado. Que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.